Vamos lá, boa noite pessoal, iniciando aí nossa aula de hoje, doenças sexualmente transmissíveis. Como nós falamos, né, as doenças sexualmente transmissíveis são aquelas causadas por infecção de germes patogênicos que são transmitidos de uma pessoa portadora para uma outra pessoa através do ato sexual. Então, no slide 2 aí mostra-se a foto de um típico cancro duro, que é uma lesão primária relacionada a uma doença chamada sífilis. A sífilis ela é causada por uma bactéria, uma espiroqueta chamada Treponema pallidum. Para quem lembra do Zé Ramalho, tem até uma música que fala: meu treponema não é pálido nem viscoso, né? Ele fazendo aí uma brincadeira com o nome dessa bactéria, remetendo também essa música à vida promíscua que ele tinha quando era pequeno, né? Então é uma doença sexualmente transmissível, justamente ligada à promiscuidade, às relações sexuais desprotegidas. Então, a lesão primária, chamada cancro, é uma lesão indolor, ela é uma lesão circular bem definida que ela tende a uma cura espontânea. E essa lesão, ela muitas vezes passa despercebida, principalmente em mulheres, tá? Que ela pode ficar na parte interna da vagina e a mulher tem a sífilis primária e não percebe. E a sífilis, depois nós vamos entrar mais em detalhes nessa doença, é uma doença que pode ficar latente por vários anos no nosso organismo. Já o homem, como é o órgão genital masculino, já é mais literalmente assim proeminente, a lesão ela tende a ficar na área de atrito aonde ocorreu a infecção. Então é uma lesão que se localiza geralmente na glande ou no corpo peniano, levando a essa típica lesão característica. E o diagnóstico nessa fase é um diagnóstico clínico, não é necessária a realização de exames para o médico chegar a um diagnóstico, mas existe aqueles que levam a necessidade de confirmar através de sorologia. Por quê? Porque o Treponema pallidum é uma bactéria que não é cultivável. Então, ela pode, se não for utilizado o diagnóstico clínico, o médico ele não vai poder como documentar, né, a ocorrência dessa lesão, se ele não fizer o diagnóstico laboratorial, desculpe, tá certo? Aí fica apenas através do diagnóstico clínico. Ela pode ser transmitida também através da placenta materna, tá? Para a criança, né? Através de uma transmissão vertical, e também essa bactéria pode ser transmitida através de transfusão sanguínea. Então, os testes pré-transfusionais abrangem, dentre outras pesquisas, né, pesquisas de Treponema pallidum através da sorologia. Beleza? Vou passar o slide aqui, vamos ver se vai carregar agora para mim. Aqui carregou. Bom, aqui ao invés o cancro mole já é um outro tipo de lesão que ela tem um aspecto um pouco diferenciado em relação ao cancro duro, porque já é uma lesão dolorosa, já é uma ulceração que leva a acúmulos de secreção. Então, porém, ela tem um formato também regular, tá? Circular, regular, e é causada por essa bactéria chamada Haemophilus ducreyi. E essas ulcerações geralmente ocorrem também no pênis e na vulva. Por isso, o Haemophilus ducreyi é uma doença sexualmente transmissível. Aí está a questão do diagnóstico diferencial. O Haemophilus ducreyi
ele pode ser cultivado, só que necessita meios de cultura que são específicos para o seu cultivo. Não é todo laboratório que consegue realizar o cultivo de hemófilos. Porque é uma bactéria exigente, exige meios de cultura específicos, atmosfera de CO2 específica, né? Ele cresce sob tensão de CO2 em agar chocolate, tá certo? Então, o diagnóstico diferencial seria a cultura, né, para hemófilos do CREI e também a própria sorologia não treponêmica, que é o VDRL, que mais para frente eu vou explicar para vocês em que se baseia, que seria um diagnóstico sorológico rápido para sífilis, que no caso é um outro tipo de lesão, parecida, mas pode confundir principalmente aqueles clínicos em início de carreira, tá certo? Passando aqui. Mais uma vez, não está carregando para mim, mas vou puxar aqui no celular. Aí, carregou. Aí nós temos a foto da nossa amiguinha gonorreia, né? Neisseria gonorrea, que causa a chamada blenorragia, que seria o pus saindo através do orifício, principalmente o orifício do pênis, né? A uretra, e isso aí é chamado como uretrite gonocóxica do homem, tá? É uma lesão bem, não é uma lesão na verdade, né? É uma secreção bem característica, tá? É onde o homem, na hora que ele faz o movimento, aperta a glande, já sai uma quantidade significativa deste pus, que ele na verdade, um acúmulo de células inflamatórias, né? Ali nós vamos ter uma guerra química entre as bactérias que estão colonizando ali a uretra do homem e ocorre uma quimiotaxia muito grande dos leucócitos, gerando essa guerra química e o acúmulo desse pus, né? Formando essa blenorragia. Uma característica muito interessante para o diagnóstico laboratorial, neste caso aí, é que quando nós coletamos do homem sintomático, a cultura deve ser semeada de forma imediata, tá? Porque essa bactéria é uma bactéria também muito exigente, ela cresce sob condições especiais, tanto relacionadas à concentração de CO2 quanto ao meio de cultura, que é um meio de cultura bastante rico, que também é o agar chocolate, tá certo? Então, no momento que você faz a coleta, você pede para o homem, no caso sintomático, apertar a glande e vai expor essa secreção, que é uma secreção amarela, esverdeada, muitas vezes mal cheirosa, e você pega com o suave e imediatamente já faz ali a semeadura primária no agar chocolate e também já faz a lâmina, porque na lâmina você já tem a possibilidade de ter o diagnóstico. O diagnóstico em lâmina da gonorreia é muito simples, basta você passar essa secreção na lâmina com o próprio suave, esperar secar, fixar e submeter à coloração de grã. Na coloração de grã, nós iremos nos deparar com um intenso infiltrado de polimorfonucleares, né, que são os leucócitos de defesa primária, formado principalmente por neutrófilos, né? E dentro desses neutrófilos nós vamos encontrar as formas de Diplococos gram-negativo, fagocitados. Então, é uma situação muito típica laboratorial, tá? É um achado muito típico, muito fácil de ser identificado. E nós temos também a forma na mulher. Na forma da mulher vai ocorrer
esse corrimento que também, só que é um corrimento espontâneo, né? Porque não tem como a mulher fazer a pressão da mesma forma que o homem consegue fazer para excretar esse corrimento, né? Então, esse corrimento é um corrimento passivo, também de característica purulenta, tá? Muitas vezes mal cheiroso, que vai estar cheio desses infiltrados de polimorfonucleares, aonde vamos localizar os diplococos gram-negativo. E coisa muito comum também é a oftalmia gonocócica, né? Decorrente principalmente em crianças que vieram ao mundo de parto normal e não e a mãe era portadora justamente dessa bactéria. Então, a própria saída da criança faz com que ocorra a infecção dos olhos, né, causando essa chamada oftalmia gonocócica. Então, antigamente tinha alguns colírios especiais que sempre que a criança vinha ao mundo através do parto normal, logo após o nascimento, o médico pingava, né, o colírio de nitrato de prata. Hoje os colírios são um pouco diferentes, tá? São antibióticos já de amplo espectro, próprios para essa finalidade, mas antigamente utilizavam muito colírio de nitrato de prata quando nascia a criança para evitar a gonorreia, visto que os sintomas na mulher é bem mais discreto que os sintomas no homem. Então, geralmente a mulher passa até por assintomática. Daí, quando ocorre relação sexual sem a proteção, o homem vai e se infecta. Aí a corrente se propaga. O homem passa para outro, essa mulher passa para outro e a vida que segue, né? A fila anda, a vida segue e a gonorreia transmite. Vamos para frente então. Vamos carregar aqui. Bom, aqui para mim não carregou, mas eu estou seguindo aqui pelo celular. Nós temos aí a foto, agora carregou. Linfogranuloma venéreo, tá? Também é conhecido como bubão inguinal, né? Seria uma íngua inguinal, né? Na região da virilha, lesão ulcerada no pênis, também pode ocorrer isso, elefantise de bolsa escrotal, e tudo isso é causado pela bactéria chamada Chlamydia trachomatis, né? Então ela tem várias formas de se manifestar. Ela pode formar essa linfadenopatia, esse inchaço, ela pode formar uma ferida, mas todas elas através dessa via de entrada, que seria o ato sexual. Então, a clamídia, assim como o treponema, é uma doença sexualmente transmissível, porém a Chlamydia trachomatis também é uma bactéria que não é cultivável. É uma bactéria que não possui parede celular, logo ela não pode ser cultivada de método normal em meios de cultura usuais. Ela abriu a aula jantando e depara com essas imagens. Tristeza, hein? Mas é a vida aí. Então, mas a clamídia, o diagnóstico dela já é um diagnóstico mais clínico, devido ao inchaço que ocorre nas partes baixas, né? Ocorre essa íngua também na região da virilha, que é muito comum. Então, o diagnóstico seria mais um diagnóstico clínico. A clamídia, você tem a possibilidade de realizar sorologia, pesquisas de anticorpos, tá? Mas aí fica mais a critério, como eu falei anteriormente, para documentação do caso, tá? Que o diagnóstico clínico já seria mais simples. Passando aqui à frente, temos aqui a herpes genital. A herpes é uma variação do vírus
causa a varicela zoster, né? Que é a catapora. Então, é uma doença que não tem cura, causa feridas doloridas provocadas por um vírus, né? Então tem o herpes simplex e o herpes zoster, né? Então são doenças diferentes e geralmente o herpes simplex está relacionado a doenças genitais, tá bom? Então é uma doença que causa uma alteração significativa nas células, tá? Ela causa, quando vocês tiverem um pouquinho da parte de citologia, vocês vão poder verificar a típica aspecto citológico dessas células, que elas ficam polinucleadas, elas ficam hiperbasofílicas, então é uma lesão citocelular bem característica. A olho nu, ela aparece em forma de pequenas bolhas, tá? E essas bolhas geralmente podem ocorrer próximo aos lábios e próximo aos órgãos genitais, nos órgãos genitais, na zona periférica, tá certo? Então também é uma doença viral. O diagnóstico é sorológico ou diagnóstico clínico através das pesquisas de anticorpos ou através da visualização clínica do tratamento empírico com antiviral de escolha. Geralmente, o antiviral utilizado nesses casos é o aciclovir, que ele se comporta de maneira bem eficiente contra o vírus da herpes simplex, tá certo? Geralmente a herpes zoster ela pega outras áreas do corpo. Ela geralmente pega tecido subcutâneo da parte das costas, da parte abdominal, causa uma dor muito intensa, uma vermelhidão que depois de um tempo pode vir a causar lesões que literalmente causam pústulas, né? Estouram e são bastante doloridas, tá? Mas nesse caso aí, a herpes que nós estamos visualizando aqui como doença sexualmente transmissível seria a herpes simplex. Passando à frente. Acompanhar aqui. O HPV. O HPV, papilomavírus humano, mais conhecido como condiloma, é uma doença que não tem cura, tá? O organismo, ele, após ser infectado por esse vírus, ele pode ficar latente e essas verrugas vão aparecendo de tempos em tempos. E a partir do momento que elas causam incômodo ou dolorido ou até estético, aí elas podem ser removidas de modo cirúrgico. O problema do HPV é que principalmente ele pode causar câncer, porque ele gera uma metaplasia celular muito importante. O que é essa metaplasia? É uma transformação do epitélio celular, tanto do órgão genital quanto do tecido de revestimento interno do útero na área conhecida como JEC, junção escâmulo-colunar, que é a área aonde o vírus tem o maior potencial de causar o câncer de colo de útero, que é a zona de transição entre o epitélio escamoso para o epitélio colunar, localizado no colo do útero da mulher. Essa já é uma zona crítica porque já é uma zona que tem metaplasia fisiológica. Porém, a presença do herpes vírus nesse local tem um potencial muito grande de fazer com que essa metaplasia se torne uma neoplasia. Então, hoje existe algumas formas de prevenção sem ser a camisinha propriamente dito. Você tem a possibilidade de tomar vacina contra o HPV. Né? Essa vacina já protege o organismo contra uma possível
infecção de HPV. E o que acontece é que muitas vezes esse vírus fica latente e não tem, vamos dizer assim, ele não se desenvolve essas verrugas, lesões verruculosas. Então a pessoa pode transmitir sem ter, propriamente dito, a doença desenvolvida visivelmente. E quando isso ocorre dentro, no interior da vagina da mulher, é pior ainda, né? O órgão genital feminino, ele tem a característica, né, que ele tem a maior parte é interna, então isso dificulta muito a visualização dessas lesões, que vão ser realmente evidenciadas através do exame preventivo de colo de útero, ou então, né, do exame ginecológico. Então é muito importante a prevenção nestes casos do HPV. O HPV, o diagnóstico dele basicamente é clínico, tá? E o diagnóstico laboratorial é através do típico achado patológico, né, da colpocitopatologia, que seria o raspado do tecido, fazendo a coloração de Papa Nicolau, aonde teríamos ali o achado característico da lesão relacionada a HPV. Tá certo? Deixa eu ver aqui a pergunta do Leonardo. A pessoa fica com o vírus no organismo pela vida toda? A partir do momento que ela é infectada, sim, Leonardo, ela pode ficar com o vírus pela vida toda e ele pode ficar latente, tá? Não desenvolver essas lesões, ou ele pode desenvolver essas lesões e até ser o agente causador de um eventual câncer no órgão genital, tanto masculino quanto feminino. Tá? Não causa somente câncer de colo de útero também, não. Ele pode causar câncer de pênis também. E é uma das principais causas do câncer de pênis, perdendo apenas para a falta de lavagem adequada do pênis. Tá certo? Espera aí, o Léo tá vindo uma pergunta aí capciosa. Quem faz tratamento com retroviral? Pode fazer o tratamento com retroviral, porque o retroviral vai manter essa doença inativa, tá certo? Pode fazer tratamento também tratamentos imunológicos, né, para que o organismo mantenha latente este vírus e não desenvolva a doença. Mas o mais importante disso é quem sabe, tem que fazer o acompanhamento médico periódico, tá? O exame para verificar se tem lesões pré-malignas, tá certo? Não, o retroviral não vai eliminar o vírus. Você vai manter ele a níveis basais, que não, sem ele poder desenvolver tanto a herpes quanto o papiloma vírus humano. Alguns vírus, na verdade, né, eles são resistentes a esses retrovirais. Apenas conseguimos diminuir essa carga viral, mas eles ficam latentes no organismo, esperando com que a imunidade baixe. Tá certo? Beleza. Então vamos bola para frente. Bom, aí nós temos a tricomonise, que é provocada pelo protozoário chamado Trichomonas vaginalis. Também tem o Trichomonas hominis, né? E esses trofozoítos, né, que são a forma vegetativa, a forma ativa, não a forma de resistência, né? Elas são parecidas com piócitos, tá? Só que ela tem flagelos que ficam localizados de forma polar, e esses flagelos permitem com que esse protozoário faça uma movimentação. Então essa movimentação gera uma coceira muito grande. Então quem tem tricomonas sente, além do corrimento branco
esverdeado, mal cheiroso, causa uma intensa coceira na região genital, tá certo? E tanto o homem quanto a mulher são vítimas deste desse parasita, no caso, né? Só que a mulher, devido à anatomia dela, muitas vezes ela se agrava, tá? E essa tricomoníase ela pode vir a causar lesões em órgãos genitais, nos órgãos reprodutores, né? Podendo levar a uma salpingite, né? Uma uma infecção do endométrio. Então, é muito importante o diagnóstico desse tipo de parasita, tá? Então, pelo exame de urina, muitas vezes, acidentalmente, nós nos deparamos com essas figurinhas aí. E é bem legal, porque a gente vê aquele monte de piócito, né? Porque é uma infecção piogênica, ela leva uma produção, uma quimiotaxia por parte das células de defesa ao local e ao mesmo tempo você vai ver que alguns desses piócitos, entre parênteses, né, começam a correr de um lado para o outro. Aí você percebe que você está de frente a não a piócitos, mas assim a tricomonas vaginalis, tá certo? Devido à sua movimentação por esses flagelos. Com a experiência vocês vão ver que ele tem uma certa diferença em relação a piócitos, em tamanho, em formato também, eles são é, um pouco mais ovais, mas é importante olhar com bastante cuidado, principalmente a urina de mulher, que tem um aspecto, vamos dizer assim, um pouco esbranquiçado, né, devido à contaminação de líquido vaginal, tá? De corrimento vaginal na urina. Isso aí pode ser característico de infecção de tricomonas. Então, aquelas urinas um pouco opalescentes, que veia um pouco da secreção vaginal, do corrimento vaginal naquela urina coletada, pode ser que tenha achados de tricomonas vaginais no meio. Beleza? Passando aqui à frente. E também existe algumas doenças sexualmente transmissíveis pouco comuns, né? Então, aqui é causada pela pediculose pubiana, que seria ácaros que vivem na região, nos pelos pubianos, tanto do homem quanto das mulheres, que causam aquela coceirinha. Então, você vê aquela pessoa que vive coçando, né? Literalmente com a mão lá, coçando, coçando, é o chamado chato, né? Então eles falam, nossa, tô com uma coceirinha gostosa aqui, às vezes ela tá cheia de pediculose pubiana, cheia de ácaro ali, criando esses ácaros para dar a chamada coceirinha gostosa, né? Então, na verdade, são pequenos piolhos ou ácaros que se instalam nesses pelos pubianos e, com a fricção provocada pelo ato sexual, esses piolhos passam de uma pessoa para outra, ou mesmo se essas duas pessoas tiverem espécies diferentes, essas espécies são trocadas entre os parceiros. Então, é uma coisa muito louca. E não se transmite apenas pela relação sexual, porque se você partilhar toalhas, partilhar roupas íntimas, você corre o risco de estar se contaminando com esses insetos, né? Não deixam de ser insetos, e pode desenvolver a doença, porque eles vão colocar, eles são muito pequenos, tá? Eles são minúsculos, muitas vezes não consegue se ver a olho nu, e os ovos deles são inseridos justamente nos folículos pilosos, formam as lêndias. É igual uma infestação por piolho, só que de vez de ser na cabeça de cima, é na cabeça de baixo. Tá certo? Dos homens, no caso, né? Desculpe aí pelo trocadilho, não resisti. Mas é basicamente assim. Desculpa aí, galera.
Mas vamos lá, né? Vida que segue. Que horror, né? E por último aí nós temos uma das doenças do século, né? Que é a AIDS, ou síndrome da imunodeficiência adquirida, que também entre os métodos de infecção está aí a via sexual, que a princípio é a de maior importância, tá? Aí depois nós temos a transmissão através do uso de drogas, depois a transmissão hematogênica, depois a transmissão acidental, temos a transmissão vertical de mãe para, para filho durante a gestação, então tem vários métodos de transmissão, mas a transmissão sexual do HIV é o de maior importância, visto que as mulheres são as mais afetadas devido ao epitélio de exposição ser muito maior, tá certo? E também ocorre em grande quantidade nos homossexuais, no caso homens, principalmente, que através da prática do sexo anal ocorre fissuras e por essas fissuras favorece a entrada do vírus pelo epitélio e isso leva à infecção. Então, a relação sexual com a AIDS ela tem uma importância que você joga como se fosse uma roleta russa, tá? Cada vez que você se expõe a uma relação sexual conhecidamente com uma pessoa portadora do vírus, você está aumentando a sua porcentagem de chance de adquirir esse vírus, tá? Esse vírus, por essa via, ele tem uma capacidade relativa de contaminação desde que não ocorra, não, desde que você tenha lesões, né? E essas lesões, pelo próprio ato, elas são microscópicas mais comuns. Então, cada vez que você faz essas microlesões através da fricção, você tem o contato, você expõe o seu epitélio à entrada do vírus, tá certo? Então, nós vamos ver na aula seguinte que o vírus, por outras vias, tem um percentual de infecção menor, tá? Tem um potencial menor de infecção, mas não menos importante, devido ao impacto que ele tem no mundo e ser até hoje uma virose que não tem uma cura, tem apenas o controle, tá certo? Então, dessa parte, chegamos aí. Então, as doenças sexualmente transmissíveis, DST, tratamento da maioria das DSTs bacterianas é através do uso de antibiótico, um antibacteriano, né, que tenha ação efetiva em algum daqueles locais que nós estudamos em aulas passadas. O melhor é prevenir, né, sempre com preservativo e evitar a troca excessiva de parceiros sexuais. Tratamento da maioria das DSTs viróticas não existe, né? Como a maioria dos vírus eu falei ali para vocês, são vírus que ficam latentes e alguns causam doenças que podem gerar outras doenças, como o caso do papiloma vírus, né? O HPV, que pode gerar o câncer. Já o HIV leva a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é uma deficiência imunológica generalizada que leva a infecções secundárias que pode levar ao óbito, né, com um progressivo desgaste do nosso sistema imunológico passa a ser inevitável, né? Então, por exemplo, o tratamento de herpes tem por objetivo diminuir as manifestações da doença ou aumentar o intervalo entre as crises, mas, como eu disse, não tem cura. Então, a pessoa toma lá um imunoestimulante, ou então um antiviral, ou então faz, né, práticas saudáveis que minimizem sinais e sintomas de estresse, que também é considerado gatilho
no caso de algumas doenças virais, tá certo? Que ficam latentes. Beleza? Agora as referências estão todas aqui e vou gravar essa aula aqui.